Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Academia Workout. Neste vídeo, mostrarei os exercícios de agachamento e suas variações, a região anterolateral da coxa. Descreverei alguns vícios posturais nos exercícios de flexão e extensão do joelho, agachamento e suas patologias, a biomecânica de alguns exercícios e, finalmente, descreverei a ação muscular, as inervações e as inserções da região anterolateral da coxa. Devemos sempre manter as curvaturas anatômicas e fisiológicas da coluna vertebral, mantendo o equilíbrio pélvico. Mostrarei nos próximos vídeos os trabalhos específicos e as variações dos agachamentos com barra, com halteres, agachamento de Jefferson e outros mais. Então vamos lá. O agachamento livre. Pode começar a fazer. O agachamento é um exercício composto, ou seja, ele recruta mais de um grupo muscular ao mesmo tempo. Primeiramente, ele trabalha quadríceps, né? Ele trabalha quadríceps, mas também recruta os glúteos, que eu mostrarei daqui a pouco, os posteriores de coxa, panturrilha e ainda a região lombar, o que torna o exercício mais completo para a parte inferior do corpo humano. Então vamos lá. Em pé, com a barra apoiada nos ombros, no trapézio, pés afastados, faça a flexão e a extensão de joelho e volte à posição inicial, sempre com a cabeça erguida para frente e coluna reta. Para intensificar o trabalho e dar maior ênfase para algumas regiões musculares específicas da coxa, podemos fazer o agachamento com algumas variações. Os pés abduzidos, tá? Os pés abduzidos, estou mostrando com laser. Os pés abertos, mais ênfase para os rotadores externos do quadril e mais a região interna das coxas, os adutores. Já com os pés voltados para a linha reta ou mesmo para dentro, aduzidos, não demais, como eu estou mostrando com laser, recrutarão melhor os músculos rotadores internos do quadril, né? Do quadril e mais os quadríceps. Porém, dependendo de quanto afastamos os pés ou juntamos a articulação do joelho, ficará uma sobrecarga por um movimento antinatural. Sendo assim, essas variações somente devem ser usadas por pessoas altamente treinadas. Ok? Pode botar o peso. Quando fazemos agachamento, devemos manter as curvaturas anatômicas fisiológicas da nossa coluna de forma normal. Devemos manter sempre o equilíbrio pélvico. Não podemos acentuar a antiversão pélvica. Tá vendo aqui, ó, a antiversão pélvica, que pode se tornar uma lordose lombar. E também a retroversão, pois as duas prejudicam a coluna. O professor deve prestar muita atenção em individualizar o trabalho, ou seja, a flexão de joelho e o agachamento deve ser específica para cada aluno, tá? Devemos analisar o nível de angulação para cada indivíduo na hora de descer. Analisado de forma eletromiográfica, o agachamento profundo intensifica o trabalho de glúteos máximo. Trocando em miúdos, faça uma flexão de joelho parcial, caso você tenha alguma dessas patologias. Se não fizermos uma antiversão pélvica com agachamento profundo, não iremos dar ênfase à lordose lombar e, consequentemente, podemos fazer a amplitude máxima. A hiperlordose lombar, mostra a hiperlordose lombar na coluna, tá? Lombar, está associada à antiversão pélvica e, consequentemente, a um realinhamento de todas as curvaturas da coluna para uma compensação. A antiversão pélvica pode estar associada a um desequilíbrio dos músculos do abdômen e de glúteos, musculatura de glúteos. Que estão pouco trabalhados. E na musculatura lombar, né? Na musculatura lombar, que se apresenta encurtada. Já a retificação da lordose lombar, ela está associada à retroversão da pelve, originando uma costa plana, tira a mão um pouquinho para mostrar, uma costa plana,
tá? Uma costa plana, com diminuição da mobilidade. A retificação da lordose cervical caracteriza-se pela diminuição da lordose. Exatamente, diminuição da lordose, mostra. E, consequentemente, um pescoço reto, com diminuição da motricidade. Os músculos, pode virar, os músculos que o agachamento trabalha. Ele trabalha o vasto lateral, o reto femoral, tá? O vasto medial, tá? E o vasto intermédio, que fica numa camada mais profunda, aqui, debaixo, quase que debaixo do reto femoral, tá? Trabalhamos também bastante a musculatura de glúteos, o glúteo máximo, tá? Glúteo máximo, que fica nessa região aqui, pode virar de novo de frente, tá? Trabalhamos também o sartório, que é essa musculatura aqui, o sartório, e o tensor do fáscia lata, que essa vira de lado um pouquinho, que é essa musculatura aqui, ó, tá? Essa musculatura aqui, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos começar com o Smith Machine, tá? Vamos lá. Ok, então vamos lá. O Smith Machine, relação entre a estabilidade e o centro de gravidade. Execução. A barra deve ser posicionada no seu trapézio e em seguida você deve afastar as pernas em uma largura igual dos ombros. Mantenha seus joelhos e quadril alinhados com a barra e a partir daí comece a fazer a flexão e a extensão do joelho. Como falei antes, o aluno deve sempre respeitar as curvaturas anatômicas e fisiológicas da coluna vertebral. O professor deve orientar o aluno com a angulação para cada aluno, como também a carga a ser usada. Lembrando que a maior amplitude do movimento irá solicitar um maior trabalho de glúteos na extensão de joelho. Estou explicando esse tópico porque vemos nas academias, principalmente no Smith Machine, sendo feito com centro de gravidade deslocado para frente, mais para frente a perna ainda. Ou seja, com os pés bem à frente do aparelho. Com isso, a sobrecarga para a coluna lombar é enorme. Para a manutenção do equilíbrio do corpo humano, a linha da gravidade deve estar sempre em cima da base do suporte, que o corpo humano são os pés. Quando o corpo se movimenta e o centro de gravidade se move para fora da base, de suporte, ou seja, para frente, o indivíduo perde o equilíbrio. Dado que a linha de gravidade LG deve cair sobre a base do suporte para a estabilidade. Dois fatores adicionais afetam a estabilidade do corpo: o tamanho da base do suporte de um objeto, a proximidade do centro de gravidade da base do suporte, a relocalização do centro de gravidade. A localização do centro de gravidade do objeto não depende somente da disposição do segmento no espaço, mas também da distribuição da massa desse objeto. Toda vez que é adicionada uma massa externa ao nosso corpo, o centro de gravidade, devido à massa adicionada, se deslocará em direção ao peso adicional. O deslocamento será proporcional ao peso adicionado. O braço de momento, o BM, é a distância entre o eixo de uma articulação e o ponto de aplicação da força muscular, inserção do músculo. Importante, dado uma constante força de contração, o torque gerado pelo músculo será maior no ponto que a linha de ação do músculo estiver mais longe do eixo da articulação. Resumindo, não se deve deslocar o corpo para frente no Smith Machine, os pés à frente, porque existe uma sobrecarga enorme na região lombar da coluna. Com estes movimentos acentuamos a retroversão pélvica, retificação da coluna e principalmente se fizermos uma flexão máxima do joelho. Entendeu? Ok, tá bom. Isso. Agora,
Pode ficar aí, Bito. Agora eu vou falar as ações do quadríceps femoral, inserção e inervação. Inserção proximal é o reto anterior da espinha ilíaca antero inferior. O vasto lateral, o trocânter maior, linha áspera, linha intratrocantérica e tuberosidade glútea. O vasto medial é a linha áspera e linha introcantérica. O vasto intermédio, 2/3 proximais da face anterior e lateral do fêmur e meio distal, a linha áspera. Inserção distal, patela e através do ligamento patelar na tuberosidade anterior da tíbia. Inervação, nervo femoral L2, L4. Ação, flexão do quadril, extensão do joelho e tensão da cápsula articular do joelho. O vasto medial realiza a rotação medial e o vasto lateral a rotação lateral, tá? Isso do quadríceps femoral. B. O tensor do face lata, inserção proximal, crista ilíaca e aías. Inserção distal, trato iliotibial, inervação, nervo do glúteo superior L4, S1. E ação, a flexão, abdução e rotação medial do quadril e rotação lateral do joelho. O sartório é a inserção proximal, espinha ilíaca, antero superior, inserção distal, superfície medial da tuberosidade da tíbia, pato de ganso. Inervação, nervo femoral L2, L3. E ação é a flexão, abdução e rotação lateral da coxa e flexão da rotação medial. Eu agradeço aqui a Academia Workout de novo, tá? E eu gostaria